Jesus morreu na cruz. E morreu na cruz obedecendo verdadeiramente à vontade do Pai. Nós vemos como os evangelistas nos colocam esta grande obediência de Jesus. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, em que ele diz: Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Cristo obediente. O Cristo obediente até a morte numa cruz, como diz o 2º capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses. Pois bem, é este Cristo que obedece à vontade do Pai que ilumina o Evangelho de hoje. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus é este que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. E que vontade é essa? Vontade dramática, vontade crucificada, vontade de quem quer fazer a vontade de Deus, sim, mas no amor. Porque a vontade de Deus é isto, é o amor. Jesus sofre, agoniza para sorver esse cálice, agoniza para beber o cálice até o fundo, abraçar a vontade do Pai. E, no entanto, ao fazer isso, Ele está nos libertando. Jesus, ao fazer com que a sua vontade humana se dobrasse diante da vontade divina e eterna, Jesus está redimindo a nossa vontade fraca. Jesus é uma só pessoa, Deus e homem ao mesmo tempo, uma só pessoa. Porém, também tem uma vontade humana. Essa vontade humana está em perfeita sintonia com a vontade divina, mas ao mesmo tempo, ela não deixa de viver o drama de cada vontade humana que se debate, que se encontra, que enfrenta a vontade de Deus. Aqui que está a nossa grande dificuldade. A partir do pecado original, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando a desobediência entrou na história da humanidade, nós começamos a olhar para a vontade de Deus como sendo uma vontade inimiga. Adão e Eva, no paraíso, viviam em grande amizade com Deus, mas depois do pecado, Deus começou a ser visto por Adão e por Eva como um inimigo. Tanto que, depois do pecado, quando Deus desceu naquela tarde para passear com Adão e Eva no paraíso, o homem, Adão, que ouviu os passos de Deus, se escondeu atrás do arbusto. Essa é uma das primeiríssimas consequências do pecado original. Nós começamos a olhar Deus como se ele fosse um inimigo, como se Deus, na sua vontade, fosse um desmancha-prazer. Pois bem, Jesus vem redimir. Como é que ele poderia redimir isso? Só se ele tivesse uma vontade humana. Jesus redime essa nossa vontade fraca, que vê Deus como um inimigo, que de alguma forma quer fugir de Deus. Fazendo o quê? Se tornando homem. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. E se ele era igual a nós, quer dizer que ele tinha também uma vontade humana. E se ele era igual a nós, quer dizer que esta vontade humana, diante da vontade de Deus, tinha que se submeter e obedecer. Ao ver o Cristo obediente, ao ver o Cristo que abraça a vontade de Deus na cruz, nós vemos que a nossa vontade humana de alguma forma foi salva, foi redimida. Quantas e quantas vezes eu e você já não caímos diante da tentação? Quantas vezes nós já não sucumbimos diante da provação? Era para nós estarmos desanimados, não é verdade? Era para a gente ter desistido. Afinal, quantas e quantas vezes a gente cai e levanta. Cai e levanta. Mas nosso Senhor, morrendo por nós na cruz, obedecendo o Pai até a morte, Ele nos dá uma esperança. Que a nossa vontade seja capaz de obedecer à vontade de Deus. É assim então que, olhando para esse grande mistério da paixão, da vontade de Cristo que obedece e que acolhe a vontade do Pai, que nós podemos dizer que nossa casa será construída sobre a rocha se nós construirmos a nossa casa à sombra da cruz de Cristo. Ou melhor ainda, se nós construirmos a nossa casa à luz da cruz de Cristo. Vejam o que nosso Senhor quer nos ensinar nesta última passagem do Sermão da Montanha. Ele diz que aquele
que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Pois bem, Jesus é esse homem prudente. Jesus é o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha porque obedeceu e pôs em prática as palavras de Deus sempre. E pôs isso em prática, de forma soberana, na cruz. Nós também, se olharmos para o Cristo, que é palavra de Deus que se fez carne, é palavra de Deus que fala para nós na cruz, é palavra de Deus que nos ilumina a partir do mistério pascal, nós iremos nos tornar capazes de ser o que Ele foi. De alguma forma, estar unidos a Ele e construir a nossa casa sobre a rocha. Que rocha? A rocha da amorosa obediência ao Pai. Jesus obedece o Pai até a morte e morte na cruz. Nós obedecemos a Deus. E obedecendo, estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Meus irmãos, quantas vezes nós achamos que é possível e nós devemos obedecer a Deus, mas na hora da provação, na hora em que nós somos visitados pela cruz, na hora em que, de alguma forma, nós somos constrangidos a abraçar e a dizer sim àquilo que nós não queremos, nessa hora, a gente se revolta contra Deus. É nesta hora que nós precisamos da cruz de Cristo. Jesus, obediente até a morte, nos ensina também a ser obedientes, a construir a casa sobre a rocha. Mas você pode dizer assim: Padre, tudo isso não é muito cruel? Tudo isso não é muito negativo? Tudo isso não é muito pessimista? Não é pessimismo da nossa parte pregar um evangelho que parece que é só má notícia? Parece que só fala de cruz, de sacrifício, de mortificação. Um evangelho que, afinal das contas, se ele é tudo isso, sacrifício, penitência, mortificação, jejum, então ele é muito pouco evangelho, é muito pouco boa notícia, ele é má notícia, porque nos oprime, nos coloca num cabresto, em rédeas curtas. Como é então possível viver esta obediência até a morte e ao mesmo tempo dizer que o evangelho é alegria, é realização, é boa notícia? Bom, meus irmãos, aqui está a grande resposta que Jesus nos dá no evangelho de hoje. Vejam, ele não fala somente do homem que construiu prudentemente a casa sobre a rocha. Ele fala também do homem que construiu a casa sobre a areia. Ele diz, por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Vejam o que acontece com o homem que construiu a casa sobre a areia. Acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu com o homem que construiu a casa sobre a rocha. Ou seja, palavra por palavra, Jesus repete a mesma história. Palavra por palavra. Por quê? Porque a gente tem que ver que as condições são as mesmas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. Mas no final, tem uma coisa que foi diferente. No homem que construiu a casa sobre a areia, a casa caiu e a sua ruína foi completa. Enquanto o homem que construiu a casa sobre a rocha, a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Meus irmãos, vejamos que aqui está o grande segredo. A cruz, ela existe na nossa vida. Quer nós sejamos obedientes a Deus, quer não. A cruz faz parte da condição de vida do ser humano nesse planeta. Vejam, chuva cairá para todo mundo. Enchente acontecerá para todo mundo. Os ventos irão soprar na casa de todo mundo, contra aquela casa. Mas somente quem obedece é que vai ter a casa ainda de pé. Jesus recebeu tudo isso. Na cruz, no Calvário, Jesus está recebendo a chuva que cai sobre a sua casa. Jesus está vendo as enchentes dos rios sobre a sua casa. Na cruz, Jesus vê o vento que sopra, querendo derrubar a sua casa. E, no entanto, a cruz continua de pé, enquanto o mundo vacila. Enquanto o mundo gira, enquanto o mundo vacila, a cruz permanece de pé. Eis aí a casa construída sobre a rocha. É por isso, meu irmão, que isto é uma boa notícia. É boa nova, é evangelho para nós. O que Jesus está dizendo de boa notícia é que haverá cruz para todo mundo, mas somente algumas casas ficarão de pé depois da cruz.
Haverá sofrimento para todo mundo, mas somente quem obedece vai ter a casa de pé. Vejam, meus irmãos, aqui que está a grande alternativa. Nós não temos uma alternativa que dissesse assim: olha, existe vida com cruz e vida sem cruz. Não, só existe vida com cruz, com sofrimento, com limitação. E aí é que nós somos chamados a fazer a grande escolha. Se nós quisermos o Cristo sem cruz, vamos terminar com a cruz sem Cristo. É melhor então abraçar o Cristo com cruz, porque teremos a cruz, que é inevitável, mas conosco teremos o Cristo, nosso grande Cirineu, que nos ajuda a carregá-la, que nos ajuda a viver esta obediência, às vezes tão difícil, às vezes tão complicada de ser vivida no nosso dia a dia. Jesus sabe que nós temos essa fraqueza e quer nos ensinar a obediência. Oi você que acabou de assistir este vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.